Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta, que chegou para a gente, na verdade, num outro contexto. Eu acabei adaptando ela para elaborar esse conteúdo para vocês aqui. Será que fazendas maiores têm mais risco do que fazendas menores? Ou não faz diferença? Ou tem menos riscos? Então, como é que será, hein? Fazendas maiores têm mais risco ou não? Responde aqui nos comentários, talvez até antes antes de você assistir esse vídeo, e depois você comenta outro comentário se alguma coisa mudar no seu pensamento, né? Enfim, fazendas maiores têm mais risco ou não? Sim ou não? E diante disso, da resposta que a gente vai tentar passar para vocês aqui, o que fazer? Então, a gente vai tentar trabalhar diversos conceitos, que esse vídeo vai ficar bem legal. Preparei um roteirinho aqui bastante interessante para falar sobre essa questão de tamanho de fazenda, sobre riscos também e o que fazer diante de cada um desses cenários que eu pensei em trabalhar aqui. Então, antes de partir, aquele recado de sempre, o pedido de ajuda para você aí, não custa nada, não cai o dedo. Talvez se você possa nos ajudar se inscrevendo aqui no nosso canal. Caso você não seja inscrito, você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo tem alguma relevância. E também no final do vídeo, se você tiver gostado, é claro. Se não tiver gostado também pode deixar o não gostei, isso é importante, o feedback é importante. Mas se tiver gostado, deixe seu curtido aí, por favor. Seu comentário também é muito importante. E claro, sempre que você achar que esse vídeo aqui, esse conteúdo pode ajudar uma outra pessoa, compartilhe com essa pessoa. Vamos lá para o nosso vídeo agora, vamos responder se fazendas maiores têm mais riscos e o que fazer diante disso. Então, pessoal, para começar o assunto, acho que é importante pensar aqui sobre isso de tamanho de fazenda, né? Então, uma fazenda maior tem mais riscos. O que é uma fazenda grande, né? Eu acho assim, eu tenho uma dificuldade tremenda para explicar o que é uma fazenda grande, porque quantos hectares, a partir de quantos hectares que é grande? 1.000 hectares? A partir de 1.000 hectares é grande? A partir de 10.000 hectares é grande? Então é muito, eu acho uma classificação terrível, tá? Assim, acho que não faz menor sentido pensar, tentar pensar em determinar o tamanho de fazendas pelo tamanho da área, pelo tamanho, enfim, porque pode ser que fazenda grande seja de 500 hectares, pode ser que seja de 100 hectares, seja uma fazenda grande, porque tem muitas fazendas que tem 20 hectares. Então, eu acho muito, não sei, eu acho um pouco maluquice, para ser bem sincero, ficar tentando determinar se uma fazenda é grande ou pequena pelo tamanho da área, né? Enfim, ou o quanto de cabeça de gado que tem, enfim, por qualquer outra métrica. Para mim, grande ou pequeno vai ser, talvez pelo resultado, fazenda de resultados muito bons, fazendas grandes, né? Enfim, seria uma forma de pensar. Mas vamos continuar aqui então. Então a gente tem primeiro essa problemática aqui, né? O que é uma fazenda grande? Uma fazenda maior tem mais risco? Mas maior quanto? Ou a partir de quantos hectares? Ou a partir de quantas cabeças de gado? Então tem essa situação aqui que é um pouco incerta, um pouco... Eu não vejo maneira assim muito simples de trabalhar com isso. Novamente, vamos tentar pensar que a partir de 1.000 hectares, então, fazendas a partir de 1.000 hectares tem mais risco do que aquelas de 100 hectares? Tá, beleza, podemos pensar desse jeito aqui. As de 10.000, então, tem mais risco do que as de 1.000 hectares? Poderia ser uma forma de pensar, beleza, concordo com isso. Então vamos tentar enxergar por esse ângulo. Uma fazenda, vamos pegar duas fazendas, maior em termos de tamanho, tá bom? Então vamos pensar aqui por essa métrica de tamanho que eu não considero como sendo a mais racional ou interessante, mas pela métrica de tamanho de área. Uma fazenda de área maior tem mais risco do que uma fazenda de área menor? Bom, pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E aí que tá o problema. Por quê? Porque a gente precisa começar a entender o que é risco. Começar a entender o que é de fato risco do ponto de vista aqui de negócio, do ponto de vista de gestão para a fazenda. Porque pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que uma fazenda grande ou uma fazenda maior, como a gente está trabalhando aqui, tenha menos riscos do que uma fazenda menor.
pode ser que uma fazenda de 10 hectares seja mais arriscada do que uma fazenda de 1.000 hectares, por exemplo. Então a gente precisa compreender também o que é risco, como é que isso se comporta no ambiente de gestão, no ambiente empresarial. E quando a gente pensa em risco, do ponto de vista, né, desse aqui de negócios, de gestão, do ponto de vista empresarial, para tocar a fazenda, sempre me vem dois conceitos em mente. Primeiro, risco está associado a incertezas, né? Então, tudo que é uma fonte de incerteza é também uma fonte de risco, está associado ao risco. Incertezas geram riscos, né? Então, a gente está assim, num ambiente de incerteza, tem um ambiente arriscado, porque eu preciso tomar decisões na fazenda. Essas decisões todas são repletas de incerteza, e quanto maiores as incertezas, né, maior a falta de visibilidade sobre as decisões, a gente interpreta que maior o nível de risco. Essa é a primeira abordagem que eu sempre lembro quando a gente tenta trabalhar sobre gestão de riscos. A segunda está associada a chances ou as probabilidades de se perder dinheiro. Então, risco está associado também à chance que você tem de perder dinheiro. Então, se existe uma maior chance de perder dinheiro, a gente interpreta que tem um maior risco. Ou outra forma é, se existe uma maior incerteza, a gente interpreta que tem um maior risco. E está muito associado, tá? Então, uma incerteza maior, podemos entender ela que está ligado a uma chance de perder dinheiro maior também. Consequentemente, um risco maior. Beleza. Agora que vem a questão, como o tamanho da fazenda, tamanho de área, por exemplo, ou quantidade de cabeça de gado, enfim, afeta ou afetaria essas incertezas ou essas chances de se perder dinheiro. Primeiro, isso afeta? Novamente, pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como está todo esse contexto. Não existe resposta pronta, não existe resposta definitiva. Depende muito, como eu te disse. Pode ser que uma fazenda maior tenha muito mais risco, pode ser que ela tenha menos risco. Então depende de como que é o contexto geral, tá bom? É uma pergunta realmente muito complexa essa aqui. Mas como que o tamanho poderia afetar essa questão do risco? Primeiro, tamanho da fazenda invariavelmente ali vai estar relacionado à quantidade de dinheiro que está pondo nesse negócio. Quanto maior a fazenda, mais dinheiro vai estar sendo lá investido nesse negócio, seja investido realmente assim, em ativos, né? Seja comprando terra, comprando gados, ou se não estiver comprando, vai estar ali investido no meio de despesa, né? Então estaríamos colocando dinheiro para bancar a produção, mais arrendamento, mais insumos, etc. Então teríamos mais dinheiro investido. Se eu tenho mais dinheiro investido, e existe uma determinada chance de perda de dinheiro relacionado ao negócio, quanto mais dinheiro está aqui, e essa chance, vamos tentar mantê-la como constante aqui como exemplo, mas tem mais dinheiro, então mais chance de perder dinheiro em termos de volume financeiro que existe. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Como esse tamanho afetaria a fazenda. Segundo ponto, também está relacionado às incertezas relacionadas à produção. Então, uma produção está rodeada, repleta de incertezas. Tem risco climático, o risco da operação em si, você falhar e ter algum erro na operação, risco de mercado, etc. Então, quanto maior, novamente, as incertezas envolvidas nisso aqui tudo vão estar afetando. Então, de maneira geral, trabalhando aqui, na maioria dos casos vão ter exceções. Quanto maior a fazenda, nesse tipo de situação, a gente pode interpretar que sim, o risco vai ser maior. Isso é a maneira geral, o que é o comum, tá? Então, maiores fazendas, eu diria que sim, tem riscos maiores na maioria dos casos. Só que a gente tem algumas exceções. A gente tem exceções que podemos ter que fazendas maiores vão representar riscos menores, como, por exemplo, fazendas que são maiores, mas que têm uma diversificação maior de atividades. Então, às vezes a pessoa está lá, uma fazenda grande, produzindo soja, milho, tem uma área para pecuária, tem uma área
para florestal, tem uma área para outra coisa, então conseguiu ter uma diversificação boa. Então, mesmo sendo uma fazenda grande, ele conseguiu diluir risco. Seria um exemplo que eu consigo pensar aqui de maneira mais prática, de uma exceção para esse tipo de caso. Mas na maioria das vezes, quanto maior a fazenda, maiores serão os riscos sim, devido ao que a gente comentou aqui. E por fim, o que a gente pode fazer diante disso tudo? Primeira pergunta que me vem à cabeça já relacionado com isso. É melhor ter uma fazenda maior ou uma menor? Sempre, no meu ponto de vista, vai ser preferível ter uma maior, porque o crescimento é o motor de tudo aqui dos negócios. Então você precisa pensar assim em crescer sua fazenda. O problema é quando você pensa em crescer sempre fazendo uma conta reta, porque assim aí provavelmente vai dar zebra, porque a conta quase nunca é reta assim, né? Ah, vou crescer porque aí eu aumentando aqui a produção, eu crescendo na fazenda, eu vou lucrar mais. Não é tão direto assim. Desde que o crescimento seja crescimento que eu chamo de sustentável, que é aquele crescimento com lucros, né? Que é sustentado pelos lucros, segurado pelos lucros, aí sim nós estamos falando de um crescimento bom. Então, o que é melhor ter? Uma fazenda maior ou uma menor? É melhor ter uma maior, desde que ela tenha um nível bom de rentabilidade. Se for para ter uma fazenda grande com rentabilidade baixa e uma outra opção seria uma menor com rentabilidade mais elevada, eu preferiria ter a menor aqui, tá? E eu termino aqui esse vídeo com algumas recomendações práticas para você fazer aí na sua fazenda, tá bom? Para pensar nesse sentido de tudo que a gente falou aqui. Primeira recomendação prática para você, pensando nesse sentido de o que fazer diante disso tudo, se é melhor ter uma fazenda grande ou uma fazenda menor, enfim. Analise as variações dos resultados da sua fazenda. Fazendo isso aqui, você vai estar fazendo uma análise sobre o nível de risco atual da sua propriedade. Então, todo ano a sua fazenda dá resultado, entrega lá um lucro, que esse lucro representa uma rentabilidade para o seu negócio. Pegue aqui, por exemplo, pelo menos os 3 últimos anos, os 5 últimos anos, e aqui novamente é aquilo que eu sempre falo, né? Se você às vezes não está fazendo uma gestão tão bem feita quanto poderia estar fazendo, fica difícil fazer esse tipo de coisa. Mas se você já estiver fazendo a gestão bem feita, pega lá os resultados, calcula as rentabilidades direitinho e faz uma análise dos últimos 5 anos, por exemplo, e vê quanto que essa rentabilidade variou de um ano para o outro. Vai existir variação pode ser grande, principalmente na última safra, pode ser que você encontre uma variação, um resultado muito superior ao passado, pode ser que nessa safra de agora você encontre uma variação bem menor em relação à safra passada, porque as condições de mercado mudaram bastante, mas procure avaliar quanto está variando de um ano para o outro. Depois você calcula a média desses 5 anos, por exemplo, e começa a analisar quanto que cada ano variou em relação à média. Então, supondo que a média deu 10%, um ano deu 12%, então 2, né, diferença. O outro deu 8%, 2 diferença também. E assim vai. Aí você calcula a diferença em relação à média. Quanto maior as diferenças em relação à média, mais arriscado está sendo a sua fazenda. Mais arriscada ela está. Então está tendo uma variabilidade muito grande. Variabilidade é sinônimo ou modo de enxergar o que? Incerteza, tá bom? Então essa é a primeira recomendação que eu faço para você, entender como é que é o nível de risco atual da sua fazenda. Segunda recomendação prática, analise o quanto que a sua fazenda depende de um único negócio. Então supondo que a sua fazenda dependa 100% da pecuária, ou seja, só tem pecuária na sua fazenda. É o único negócio que você tem na sua propriedade, é só pecuária. Então, consequentemente, todo o seu negócio está exposto à pecuária. Então, qualquer oscilação que der, falha na produção ou variação no mercado, vai afetar o seu resultado diretamente. Então, isso representa um nível de risco maior também para a sua fazenda. Representando um nível de risco maior na sua fazenda, você pode pensar, poxa, então eu quero crescer a fazenda, eu quero ter uma fazenda maior. Isso vai deixar ela num patamar de risco maior? Se você só tem pecuária e coloca mais investimento na pecuária, sim, vai deixar isso num nível de risco maior, sim, você está concentrando mais ainda tudo na pecuária. Então, procure analisar o quão dependente a sua fazenda é de cada negócio.
depende o resultado aqui, né? O lucro final da fazenda veio 100% do lucro da pecuária, ou não, veio 40% do lucro veio do milho e 60% do lucro veio da soja, ou 30% do milho, 50% da soja, 20% da pecuária. Você começa a analisar o quanto que o resultado, o lucro da sua fazenda depende de cada negócio. Quanto mais concentrado, quanto mais você pensar em crescer a fazenda e concentrando, mais arriscada ela vai estar ficando, tá bom? E por último, a terceira recomendação prática para você é analisar como que a fazenda se encaixa ou quanto que ela está representando do seu patrimônio total. Então, às vezes você tem um patrimônio e todo esse patrimônio, 100% desse patrimônio é a fazenda. Então, consequentemente, se você quer crescer a fazenda, colocar mais dinheiro na fazenda, você pode também estar adicionando mais risco ainda ao seu patrimônio pessoal, né? Então, talvez seria interessante você pensar em diversificar realmente esse patrimônio seu aí para tentar diluir um pouquinho do risco, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo aqui acabou ficando um pouquinho até mais longo do que eu imaginava, mas acho que tem algumas considerações aqui muito importantes sobre isso. Fazendas maiores têm mais riscos? Na maioria dos casos, eu interpreto como sim, que tem, mas existem algumas exceções, como a gente exemplificou aqui, e você deve tomar alguns cuidados sim na hora de pensar em tomar uma decisão para crescer ainda mais a fazenda ou comprar uma fazenda ainda maior, tá bom? Espero ter te ajudado com esse conteúdo aqui. Novamente eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar com amigos e familiares também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.